as habilidades socioemocionais, mobilizando o trabalho em grupo na sala de aula. Trabalho de conclusão de curso do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, sob a orientação da professora mestre Maria Ieda Pereira Santos. Cidades de Amparo e São Vicente, 2023. Olá, eu sou a Thaís Faleiros, faço parte deste TCC junto com Amanda Cristina Bert Diomede, Claudemir de Lucena Santana, Max Miller da Silva, Marcela Renata Costa Silvério, Patrícia Carla dos Santos Martins, Raíssa Waters e Rodrigo de Paiva Lopes. E eu vou começar a nossa apresentação do nosso TCC. Bem, o ser humano é um ser social, né? Ou seja, ele vive em sociedade e precisa da interação para viver e aprender. Segundo a teoria vigotskiana, desde que o homem nasce, o ambiente em que ele está inserido influencia seu modo de ver a vida. Já na escola, o convívio com os outros alunos, professores, agentes educacionais, também molda a criança, a qual mais uma vez é inserida num grupo. E assim é durante toda a sua vida, no ambiente familiar, educativo, profissional, social, religioso. Ou seja, o grupo, sociedade, faz parte intrínseca da vida de qualquer ser humano. E nesse sentido, é importante se desenvolver assertivamente as habilidades socioemocionais, que são competências de saber lidar com os próprios sentimentos e possíveis comportamentos em sociedade, a fim de atingir um melhor convívio entre os pares, entre as pessoas. Em outras palavras, as habilidades socioemocionais, habilidades comportamentais ou ainda as soft skills, que é um termo em inglês usado bastante por profissionais de recursos humanos, né, para definir as aptidões subjetivas, difíceis de avaliar, são competências que se aprendem durante a vida, ao contrário do que muitas pessoas dizem, através de estímulos, tomada de consciência, reflexão e possíveis mudanças de comportamento. É a habilidade que o ser humano tem ou adquire em relação, né, aos seus pares e o que definirá o sucesso das relações intra e interpessoal. Empatia, respeito, comunicação assertiva e não violenta, responsabilidade, resiliência, resolução de conflitos e inteligência emocional. São algumas das muitas habilidades socioemocionais que se conhece. Ao contrário das habilidades técnicas ou hard skills, as quais são adquiridas nas graduações, cursos técnicos e livres, as habilidades socioemocionais nunca foram tão discutidas em ambiente educacional como atualmente. Antes, se aprendia na vida ou achava-se que eram competências inatas de cada ser. Por exemplo, não era difícil encontrar alguém que afirmava não ser criativo, como se jamais pudesse aprender a ser. Ao contrário, hoje em dia, sabe-se que as habilidades que estão ligadas a comportamentos e sentimentos assertivos podem e devem ser trabalhadas. A BNCC reconhece a importância de estimar ações que contribuam para a educação integral do ser humano e as empresas estão cada vez mais preocupadas em contratar indivíduos que tenham tais competências, além das técnicas, pois cada vez mais elas percebem que apenas ter os conhecimentos técnicos e não saber se comportar com respeito ao próximo gera um ambiente não produtivo. Pessoas saudáveis socioemocionalmente têm inteligência emocional para analisar os seus sentimentos e escolher melhor suas ações e reações. No mercado de trabalho, sabem trabalhar sob pressão. São responsáveis e conseguem manter a calma e o bom convívio entre todos. No dia a dia, no trânsito, nas relações pessoais e consigo mesmo, conseguem manter o equilíbrio através de uma comunicação assertiva e um pensamento crítico. Por todo
todos esses motivos, a escola atual vem se preocupando em ensinar não somente as disciplinas fundamentais e técnicas aos alunos, mas também formar cidadãos conscientes, profissionais éticos e pessoas com responsabilidade afetiva. A BNCC, por exemplo, lista algumas competências socioemocionais, como determinação, a organização, o foco, persistência e responsabilidade, assertividade, a empatia, o respeito. Cita também a confiabilidade e autoconfiança, o pensamento crítico, tolerância ao estresse e tolerância à frustração. Além disso, há ainda na BNCC outras competências mais específicas, como, por exemplo, o pensamento científico e criativo, um repertório cultural, comunicação, cultura digital, o trabalho, a cidadania, o projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e o cuidado genuíno. Sendo assim, a escola torna-se uma preparação para o futuro. Por isso, é extremamente necessário o olhar atento ao desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais. Porém, como trabalhar competências não técnicas, as quais não contam com apostilas e fórmulas? A resposta está nos trabalhos em grupos, realizados de maneira intencional, e ao contrário também. É necessário o processo contínuo da reflexão e tomada de consciência, antes que o trabalho em grupo aconteça, para que o conjunto tenha sucesso. De acordo com a autora Marilena Chauí, os professores têm que se adaptar às novas realidades e ter uma comunicação assertiva com estudantes e sociedade. Segundo o autor Pedro Demo, aprender vai se tornando direito humano fundamental, quase que no mesmo nível que direito à vida. Esse pensamento vai ao encontro da teoria de Vygotsky, em que fala sobre o fato do aprendizado das crianças começar muito antes delas irem à escola. Todo momento de aprendizado que o aluno vivencia no ambiente escolar tem sempre uma história prévia, ou seja, é necessário que os professores conscientizem os alunos sobre as habilidades socioemocionais em todo o processo do trabalho em grupo, desde o momento anterior até a sua concretização. Na etapa inicial, o professor poderá sensibilizar os alunos das habilidades socioemocionais que se pretende trabalhar, através de falas voltadas ao sentimento humano, como tenham respeito com a opinião do outro, nem sempre sua vontade será aceita, é preciso ter resiliência, ou ainda, nesse trabalho em grupo, vocês terão que dividir as funções, chegar num acordo juntos, por isso é importante que vocês tenham paciência e saibam resolver os conflitos que possam aparecer. Já na fase do desenvolvimento do trabalho em equipe, através das possíveis situações desafiadoras, os alunos devem estar sob o olhar atento do professor, levando a reflexão a partir dessas mesmas situações, a fim de que os estudantes possam ser protagonistas na resolução de possíveis conflitos. Atividades em grupo. As habilidades socioemocionais, sendo competências comportamentais, elas precisam ser praticadas em grupo dentro de sala de aula, pois são um excelente precursor da sociedade adulta. É o momento em que a criança tem a possibilidade de treinar o convívio com o outro e suas diferenças, sabendo lidar com a grande diversidade presente na sociedade. Uma escola, um professor que tenha a consciência da imensa importância de trabalhar as habilidades socioemocionais em sala de aula, leva os seus alunos ao gigantesco ganho que servirá para a vida toda. E essas habilidades podem ser exercitadas em qualquer trabalho em grupo, de qualquer disciplina e faixa etária. É importante ainda que os alunos saibam os objetivos de cada atividade. Quando o professor consegue comunicar os objetivos, o desejo de aprender do estudante aumenta. E concomitante a isso, é preciso que os alunos tenham contato diário e frequente com as palavras respeito, inteligência emocional, resiliência, responsabilidade, entre outras. E mais, quando esses termos estão além da teoria, ou seja, quando eles fazem sentido na prática, os alunos aprendem melhor e isso se dá claramente em trabalho em grupo. O objetivo do nosso projeto é compreender como as habilidades socioemocionais podem mediar o trabalho em grupo e contribuir com a proficiência do aluno em sala de aula de forma integral,
com vistas a formar cidadãos que se comuniquem assertivamente e respeitem a diversidade. Além disso, deve buscar identificar as potencialidades do trabalho em grupo, analisar também as diferentes contribuições geradas através do desenvolvimento das habilidades socioemocionais proporcionadas pelo trabalho em grupo. Ainda propor a transformação da sala de aula em um espaço propulsor, respeitando a diversidade. Analisar também experiências ricas em educação emocional para desenvolver o ser humano de forma integral de acordo com as competências gerais da BNCC. Destacar ainda a importância da educação socioemocional e o compartilhamento da autoridade por parte do docente, sendo esse o facilitador, norteador do planejamento nos agrupamentos em sala de aula. Demonstrar que o trabalho em grupo, realizado de forma colaborativa, contribui para o desenvolvimento dessas habilidades que vão além do contexto escolar, indispensáveis para a formação do futuro profissional. Realizar estudos que demonstrem a sala de aula como espaço democrático também é muito importante. Demonstrar que a habilidade socioemocional é algo que se aprende e algo que se ensina. Esses são os nossos objetivos. A importância do trabalho em grupo na sala de aula consiste em reproduzir as vivências coletivas da sociedade no âmbito do lazer, do mundo do trabalho, entre outros. Nesse cenário, o estudante que trabalha em grupo melhora a capacidade de debater e argumentar, desenvolve a escuta e a tolerância através do respeito às diferentes opiniões e propicia a construção de um determinado conhecimento em conjunto. A capacidade de trabalho em grupo desenvolve as habilidades emocionais tão requisitadas na contemporaneidade, tais como cooperação, organização, divisão de tarefas, entre outros. Hoje, sabemos que mais do que dominar conteúdos necessários às mais diferentes atividades, é preciso inteligência emocional para viabilizá-las. Existe uma certa resistência por parte dos estudantes e até às vezes por parte dos próprios responsáveis no desenvolvimento de trabalhos em grupo. Surgem conflitos como a justa divisão de tarefas, os diferentes pontos de vista e principalmente a formação dos grupos heterogêneos, com diferentes experiências de aprendizagem e habilidades. Meu nome é Rodrigo e eu vou falar um pouco sobre os teóricos que a gente pesquisou para embasar, para justificar a escolha do nosso tema nesse trabalho. Então, a importância do trabalho em grupo na sala de aula consiste em reproduzir as vivências coletivas da sociedade, no âmbito do lazer, do mundo do trabalho. E nesse cenário, o estudante que trabalha em grupo, ele melhora a capacidade de debater, de argumentar, ele desenvolve a escuta, a tolerância, porque ele vai lidar com opiniões diferentes, propicia a construção de um determinado conhecimento em conjunto, em grupo, A capacidade do trabalho em grupo, ela vai desenvolver as habilidades emocionais, que são tão requisitadas aí no nosso mundo contemporâneo. A cooperação, a organização, a divisão de tarefas, A gente sabe que mais do que dominar esses conteúdos, é preciso a inteligência emocional para viabilizar projetos, Claro que a gente sabe que existe uma resistência, por parte dos estudantes, por parte dos próprios responsáveis, dos pais, porque lidar com o diferente sempre gera um conflito, conflitos na divisão de tarefas, dos diferentes pontos de vista, de pensamento, enfim, os grupos são heterogêneos. E aí, nesse sentido, a heterogeneidade ela não pode ser encarada como um problema, e sim como uma solução, como um enriquecimento do processo, do conhecimento, conhecer o outro. Uma solução possível é a resolução de conflitos em grupos, caso seja necessário, com a mediação do professor. Nesse aspecto, tanto na vida quanto no ambiente profissional, fugir dos problemas não é uma opção. Então, dentre os teóricos, a gente pesquisou Paulo Freire, que é uma referência muito grande, o educador que respeita a leitura do mundo, do educando, reconhece a historicidade do saber, o caráter histórico, da curiosidade, recusando a arrogância cientificista, assume a humildade crítica própria da posição verdadeiramente científica. Então, essa é uma citação dele. Uma outra pesquisadora, estudiosa da educação, do processo de ensino-aprendizagem e atual, contemporânea, que está aí produzindo, é a Raquel Lotan.
E ela também desenvolve todo um trabalho de pesquisa em cima da questão dos grupos, né, do trabalho desenvolvido em grupo na escola, na sala de aula. Ela desenvolve um trabalho na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, com a formação de professores para o desenvolvimento de atividades em grupos, e ela fala da importância do planejamento na divisão das tarefas, né, buscando essa autonomia dos estudantes no processo, envolvendo supervisão dos professores, a supervisão direta deles. Não é um agrupamento por habilidades o que ela coloca, né? nem a busca por homogeneizar esses grupos, mas descobrir os potenciais, né, de cada um, que possa gerar uma conexão aí das diferenças. Né? O professor ele não vai intervir diretamente, mas ele vai mediar conflitos, né? Essa questão do professor contemporâneo como um mediador. Outros teóricos, né, Vygotsky, Piaget, próprio Paulo Freire, que a gente já citou, eles demonstraram ao longo do processo de pesquisa deles na educação que a aprendizagem é uma via de mão dupla, né? E ela não pode acontecer pela mera passividade, né? O professor como esse expositor e o aluno fica lá passivamente. Tem a frase muito conhecida, né, do Paulo Freire: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Né? Então, levar em consideração esse contexto do estudante e o estudante entender que ele tem um contexto e que o colega tem outro, que isso pode ser enriquecedor da aprendizagem deles, né? Do debate, do lidar com o conflito e aprender como lidar e como resolver, como chegar, né, numa discussão produtiva, né? Então, assim, a importância do trabalho em grupo na construção do conhecimento coletivo, né? Uma outra importante pesquisadora, educadora, é a Emília Ferreiro, e que ela fala que a construção do conhecimento da leitura e da escrita tem um percurso individual, mas ela também se dá na interação social, dentro da escola e fora. Nós esperamos que vocês tenham gostado do nosso TCC, que ele possa ser um material útil de reflexão para os próximos estudantes. Nossa eterna gratidão à Univesp por nossa formação. Tchau!